mais 115 do abono e mais 112 das bonificações com relação ao salário vale-refeição, o que totaliza R$ 565, que, como eu já disse, é um salário que precisa ser melhorado e será melhorado no meu governo, mas é o salário menor que a Prefeitura pratica no momento, R$ 565, portanto, muito acima do salário mínimo vigente e que muitos deputados aqui não conseguiram ter a coragem de aumentar em R$ 15. Ok, candidato. Passamos então ao próximo sorteio, aqui na pequena urna que está em minha bancada. O próximo candidato que vai fazer uma pergunta é o candidato do PSB, José Carlos Clemente. José Carlos Clemente, que está aqui ao meu lado. A pergunta é para quem? Xavier. Pergunta para o Luiz Antônio Xavier. O senhor então tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Nós sabemos da importância do turismo para a nossa região, até porque a nossa cidade e a região metropolitana tem vocação turística, além do porto, evidentemente, além da construção civil, mas ela é de uma forma importante uma estância turística. E eu gostaria de saber do Xavier quais seriam os planos do PSTU para o turismo da nossa cidade, caso fosse eleito. O candidato do PSTU, Luiz Antônio Xavier, tem 2 minutos para dar a sua resposta. Eu já coloquei em outras ocasiões e quero reafirmar aqui. Primeiro que a solução da questão do turismo, ela não passa por uma questão isolada da cidade de Santos, São Vicente, Guarujá ou qualquer outra que seja. Ela tem que ser discutida no conjunto das cidades do litoral paulista, as cidades compreendidas pela Baixada Santista. Primeiro que precisa se definir o caráter do turismo que nós queremos vender, expor ao país e ao mundo, que não foi feito até hoje. Na verdade, o que nós temos na Baixada Santista são os veranistas. Nós não temos um programa, nós não apresentamos uma proposta de turismo sequer de lazer. E isso até hoje não foi feito por nenhuma das cidades da Baixada Santista. O que nós temos, na verdade, são turistas de veraneio, são que vêm à praia e voltam. Nunca se pensou na questão mesmo séria da exploração do turismo na Baixada Santista. Repito mais uma vez, o litoral do estado mais importante da nação, do país, ele nunca pensou e tem um patrimônio riquíssimo, histórico e cultural, que até porque sempre foi visto, até por uma maneira relegada ao segundo plano, ao terceiro plano, nunca pensou-se na questão do turismo, inclusive na questão de geração de emprego. 30. Nós só ouvimos falar isso, infelizmente, nos períodos eleitorais. E levar a sério a questão da Baixada Santista e do turismo como uma saída para a geração de emprego e para diminuir essa penúria que vive a população da Baixada Santista. Na sequência, 1 minuto de réplica para José Carlos Clemente, do PSB. Eu diria que o turismo, juntamente com o porto, é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento econômico da nossa cidade, que é o primeiro clamor da população. Ao lado da saúde, em segundo, da segurança pública, mas é o principal clamor. E eu digo que é importante divulgar o turismo da nossa cidade como se divulga um outro bem ou algum tipo de comércio. Divulgar não apenas na nossa região aqui da Baixada Santista, mas no interior do estado de São Paulo, nas demais capitais 30. de todos os estados do país e até no exterior. Eu diria que a volta do carnaval também é um aspecto importante para a nossa região, porque ela gera cultura, emprego e renda. Da mesma forma que a conscientização turística das nossas crianças, 15. os vários aspectos culturais que nós temos na nossa cidade, que pode servir como turismo, e até o Museu Pelé, que eu acredito aumentaria muito o nosso turismo regional. 5. Já encerrou? Tudo bem? Então vamos à tréplica do candidato Luiz Antônio Xavier. O senhor tem 1 minuto. O candidato tocou num assunto, inclusive para a gente realçar a incompetência do poder público nesses últimos 8 anos. Até o carnaval, que é uma espontânea revelação, né, de turismo, de cultura da cidade, ela foi morta nessa cidade. E por incompetência. Nós temos, claro, que não é o problema da violência que afastou e que acabou com as bandas, como já foi citado em algumas vezes. O Carnaval de Santos já chegou a ser o segundo melhor carnaval do estado de São Paulo.
e por culpa da incompetência da atual administração, essa atividade, essa atração que a Baixada Santista teve, deixou de ter. Santos, 15. Rio de Janeiro e São Paulo, que são tidos como cidades muito mais violentas, fazem o maior carnaval do Brasil. Uma prova da incompetência da atual administração. Debate da TV Brasil entre os candidatos à Prefeitura de Santos. Estamos ao vivo e eu parto para mais um sorteio. O próximo candidato que vai perguntar é o candidato Vicente Cassione. O candidato Vicente Cassione do PTB faz a pergunta a quem? Para o candidato Carlos Eduardo Adegas. Muito bem, então a partir de agora o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Meu caro Adegas, apesar de todos nesta mesa fazerem parte de partidos que são da base do governo, com exceção do PSTU e do PDT, que largou o governo há pouco tempo, há uma crítica generalizada. Fui interrompido, peço que pare o tempo. O candidato Raul Cristiano indevidamente Nosso departamento jurídico está analisando, o senhor pode continuar. Inclusive o PSDB, porque é aliado ao PPS, que tem ministro no governo. Apesar de todos fazerem essas críticas, na verdade, são da base do governo. Eu pergunto, acha que alguém que quer ser prefeito de Santos e que vai representar uma cidade inteira e não um partido político, terá amanhã condições de fazer parceria e de governar 15. Com a ajuda do governo federal, depois de agredir o governo federal o tempo todo? É uma boa política? O candidato tem 2 minutos para dar a sua resposta. Olha, fala-se muito em época de eleição dos partidos políticos e eles precisam ser fortalecidos no Brasil. Todo mundo sabe que os partidos políticos são usados por muitos políticos simplesmente para se eleger e depois os abandonam suas bandeiras. Eu pertenço ao PL, sempre estive no PL e vou continuar no PL porque acredito no PL. Agora, essa interação com os governos federais, estaduais, também que muito se fala de alguns candidatos que vão conseguir imensos recursos porque são amigos do rei. Olha, Santos tem um orçamento muito consistente, são 600 milhões. Os repasses que Santos recebe são repasses previstos em lei. Ninguém consegue trazer recursos públicos em larga escala para Santos nos últimos 20 anos. Fala-se muito de projetos, fala-se muito do nosso porto e tem obras complementares a sendo feitas, precisam ser feitas imediatamente, mas o porto tem recursos próprios. Alguns falam de dragagem como se fosse alguma coisa que precisaria trazer recursos externos. Olha, todo usuário do porto paga uma taxa de utilização do porto, chamada TUP, exatamente para fazer frente a essas despesas. O que nós precisamos de investimentos, por exemplo, na perimetral, quando se fala das perimetrais, é o seguinte, agora se fala na parceria público-privada, que nem existe ainda legalmente constituída. E que dinheiro, da onde vem esse dinheiro? Vem dos cofres públicos? 30 segundos. Vem dos empresários? Então fala-se muito, mas eu acho que a figura do prefeito é de um administrador local, ele precisa ter competência, ele precisa ter sensibilidade para governar para as pessoas. Não adianta só ter relação política com o governo central, o governo estadual, porque Santos tem um belo orçamento, são 600 milhões. É uma das 50 cidades que tem maior orçamento no Brasil inteiro. O que o prefeito precisa é estar em sintonia com a população, principalmente a população que... 1 minuto para a réplica do candidato Vicente Cassione a partir de agora. O Adegas tem razão parcialmente, eu concordo até em parte com ele. A prefeitura tem um grande orçamento e se hoje nós temos uma grande dívida, que é o que a prefeitura constrói, é, na verdade, exatamente porque não sabe usar o orçamento e gere mal. Agora, uma coisa é indiscutível, nós precisamos de recursos do governo central, porque a forma centralizadora tributária brasileira leva a isso, aos prefeitos andarem de pires na mão. 30. E só pode ir buscar recursos quem não bate nos governos estadual e federal. Porque a política de agredir os governos, depois é claro que os governantes estadual e federal vão ajudar primeiro os mais carentes 15. Amigos, depois os inimigos. Por isso que Santos vem marcando o passo há muito tempo. Porque a política dos prefeitos é usar mal o orçamento local
e não ter cacife para buscar orçamento no plano federal e estadual. Ok, acabou o tempo do candidato Vicente Cassione para sua réplica. O candidato do PL, Adegas, tem 1 minuto para a tréplica. Olha, eu falo com muito conhecimento e com uma postura que a vida me ensinou. Eu não vim aqui nessa campanha para agredir absolutamente ninguém. Aliás, nunca no meu exercício do mandato que a população me conferiu há 4 anos, agredi quem quer que seja. Eu faço política com amor no coração. Acredito que para você modificar a situação das pessoas mais aflitas, precisa levar propostas, não adianta mostrar coisas erradas. Isso toda a população sabe o que está errado. 30 segundos. O que nós precisamos é ter propostas para consertá-las. Queria dizer que nos últimos anos essa cidade jamais viu dinheiro público federal em larga escala em nenhum projeto. E acredito que você deva ter projetos num banco de projetos para quê? Para buscar, inclusive, financiamentos internacionais. Tenho experiência porque fui diretor do Porto, consegui financiamento no Japão, no Banco Mundial, e isso me dá alguma experiência simplesmente para trabalhar em benefício do povo. Ok, candidato Adegas, seu tempo foi esgotado. Eu preciso recorrer ao Departamento Jurídico da TV Brasil, porque eu recebo 3 pedidos de resposta aqui. Pedido de direito de resposta. E, na verdade, eu vou fazer aqui, vou fazer a citação aos poucos para que possamos entender o que os candidatos estão solicitando. O candidato do PSDB, Raul Cristiano, está dizendo que o PSDB não faz parte da base do governo Lula. Solicito o meu direito de resposta ao que disse o prefeiturável Cassione. Está aqui pedido de direito de resposta de Raul Cristiano. O candidato do PSB, José Carlos Clemente, também pede direito de resposta ao que disse, segundo o candidato Clemente, o candidato Vicente Cassione. Eu quero direito de resposta porque eu jamais fiz críticas ao governo federal. Segundo o candidato José Carlos Clemente, o candidato Cassione teria dito PSB do partido, né? Nosso departamento jurídico vai avaliar esses 2 pedidos de resposta. E também o terceiro pedido de resposta é do candidato Luiz Antônio Xavier, do PSTU. Peço direito de resposta, pois a afirmação que fiz está no Diário Oficial. Me parece que está se referindo à resposta anterior do orçamento, né? Dos salários. Nós iremos avaliar, doutor Cotrim, nosso departamento jurídico que está avaliando, são 3 pedidos de resposta que estão registrados. Até agora nós só temos um concedido ao candidato Vicente Cassione, que será dado no final deste bloco. Posso agora partir para mais um sorteio, que temos aqui mais um candidato que vai fazer a pergunta. A candidata Thelma de Souza, do PT, faz agora a sua pergunta. A quem é dirigida a pergunta, candidata? Ao candidato Paulo Correia. Ao candidato do PDT, Paulo Correia. A partir de agora, a candidata Thelma, 1 minuto para a pergunta. Bom, a questão de 3 meses atrás, eu estive junto com a deputada Maria Ângela Duarte e a deputada Maria Lúcia Prandi, assinando, junto com o prefeito de Santos, a vinda de 12 milhões de reais do projeto Habitar Brasil para a complementação das casas UDIC. Ao mesmo tempo, o presidente Lula esteve o ano passado aqui e já incluiu no orçamento da União as avenidas perimetrais do Porto, que era uma discussão que foi começada por mim e pelo deputado Ricardo Izar, na nossa bancada, e que foi terminada pelo deputado Vicente Cassione, por mim, e também pela deputada Maria Ângela, quando nós reivindicamos essa construção e essa vinda dessa retaguarda financeira. O que o senhor acha desse impacto das perimetrais no Porto de Santos? Candidato do PDT, Paulo Correia, tem agora 2 minutos para dar a resposta. Eu acho muito importante, quero ressaltar aqui, que eu fui o único candidato aqui entre os demais que escolhi um vice ligado ao Porto. Esse meu vice é o Valdemar Coelho, é operador de guindastes, e ele tem me ajudado concernente às questões do Porto, mesmo porque a idade não me permitiu ter a experiência que ele tem 24 anos só de Porto. Agora, deputado, eu quero parabenizá-la, tanto a senhora como a deputada Maria Ângela Duarte, porque lutaram para que viessem essas verbas para cá. Eu espero que venham o mais rápido possível
e vou fazer um apelo, deputada, para que a senhora continue lá lutando e brigando por essas verbas, para que nós possamos aqui, eu sendo eleito prefeito, ter a senhora como uma guerreira como tem sido lá em cima, lutando para trazer essas verbas, que foi tão importante, de 12 milhões, para que possamos desenvolver o nosso trabalho e que a nossa cidade cresça. Se nós perdermos a senhora lá em Brasília, vai ficar muito difícil, porque a deputada Mariângela Duarte, coitada, sozinha, vai ter que brigar muito. Mas a senhora trabalha muito e eu admiro o seu trabalho. Por isso, eu faço o apelo para que a senhora continue lá nos ajudando. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de me eleger. Fui vítima do fator Enéas. A senhora fez quase 100 mil votos a mais que eu. Se tivesse 10 dos seus 100 mil, seria deputado, não é? Porém, eu acho que agora é momento da senhora continuar lá lutando e nos ajudando aqui, porque nós precisamos muito da senhora lá. Então, a candidata Thelma de Souza tem 1 minuto para a réplica. Eu vou usar as suas palavras para dar essa resposta. Eu acho que também é bom renovar o Congresso. Eu estou 10 anos lá e acho que o senhor seria um ótimo deputado federal. Já trouxe as verbas, já estão aí. Deputado Cassione tem me ajudado nisso, deputada Mariângela. Isso colocado depois de 10 anos, tendo trânsito no governo estadual, tendo trânsito no governo federal. É o meu partido que governa o país, não discrimina, porque já mandou 12 milhões para o programa Habitar Brasil, de um prefeito que não é da base aliada neste momento e que faz oposição local. Eu entendo que este é o momento em que nós temos que estar em Santos, eu em particular, com a experiência que já tive, garantindo um porto mais forte e principalmente trazendo de volta para a prefeitura a coordenadoria ou talvez uma secretaria de assuntos portuários que lamentavelmente foi extinta pelo governo atual. Paulo Correia, candidato do PDT, 1 minuto para a tréplica. Quero parabenizá-la mais uma vez, deputada, porque é hora de renovar, é agora mesmo. Nós temos que renovar. A senhora já teve oportunidade, foi prefeita, parabenizo pela sua administração, foi candidata 2 outras vezes, infelizmente perdeu a eleição, a população provou que não queria que a senhora fosse prefeita, entendeu assim, e eu acho que agora é hora de renovar mesmo. A hora de renovar é agora, eleitor. Então vamos dar uma oportunidade para a gente jovem, porque na eleição para deputado, a deputada já conseguiu 12 milhões agora, então ela vai ter mais 2 anos para conseguir mais recursos e dar mais uma oportunidade para que ela se reeleja como deputada. Ok, vamos então ao último sorteio. Na verdade, o candidato Raul Cristiano do PSDB é que vai fazer a pergunta ao candidato José Carlos Clemente do PSB. E apenas a confirmação de que todos os nomes estavam na urna. Raul Cristiano Sanches é que faz a pergunta agora. A partir de agora, 1 minuto. Raul. Doutor Clemente, com verbas dos governos Mário Covas e Geraldo Alckmin do PSDB, foi possível restaurar a Bolsa Oficial do Café, Museu de Pesca, revitalizar o centro a 15 de novembro, a Praça dos Andradas, Valongo, Teatro Coliseu, reformar a Praça da Independência, reurbanizar a Avenida na Costa, os jardins, canteiros, calçadas da praia, implantar a ciclovia na Orla, construir os 2 piers no pesqueiro da Ponta da Praia, enfim, muitas bandeiras do PSDB em cada ação do município. 30. Eu queria saber, na hipótese de um eventual governo seu, qual seria o destino do Teatro Coliseu? O candidato do PSB, José Carlos Clemente, tem 2 minutos para dar a resposta. Eu diria que seria importante discutir, aliás, já falei isso no Centro Cultural, em reunião com as pessoas que fazem parte da cultura da nossa cidade, que isso seria importante ser discutido exatamente com essas pessoas que fazem parte do meio cultural, nas suas respectivas áreas. Mas diria que ele não é o único aspecto importante a ser discutido. Nós temos a restauração do Teatro Guarani e temos mais do que isso, não só o destino do Coliseu, mas temos um centro hoje que carece de um desenvolvimento, porque nós temos vários comércios fechados na General Câmara, na João Pessoa, enfim, na Amador Bueno. Essas lojas que no passado, há 10, 20 anos, valiam milhões de reais só a título de luvas. Então nós precisamos revitalizar o centro como um todo, quer dizer, incentivar o centro através de concessões através de impostos, seja através de impostos ou tributárias, para que mais indústria, mais comércio ou mais indústria se instalem naquela região. O grande clamor daqueles comerciantes é que se instalem ali indústrias têxteis que não são poluentes,
e que pudesse alavancar esse progresso. Eu diria também que é importante, ali no centro, nós eliminarmos os cortiços através de habitações, porque para você incrementar um centro é preciso ter pessoas e essas habitações gerariam emprego ao mesmo tempo que daria dignidade a essas pessoas. Também acho importante que a prefeitura instale os vários aspectos ali no centro, as suas várias coisas no centro. Exemplo seria a própria Unifesp, que eu acho que deveria ter sido instalada no centro, para que ela pudesse gerar emprego e certamente com mais alunos, com mais estudantes ali, com professores, com esses incentivos, nós teríamos um comércio muito mais eficiente e certamente a população seria beneficiada como um todo. Candidato agora tem 1 minuto para sua réplica, Raul Cristiano, do PSDB. Candidato Clemente, olha, ali é preciso instalar os corpos estáveis da Secretaria da Cultura, inclusive esse fórum da cultura que o senhor participou, também participei, me comprometi com a classe cultural aqui de Santos, trabalhando também no sentido de se constituir uma organização, né, de civil de interesse público, uma OCIP, para gerenciar o Teatro Coliseu, para que você possa resgatar a importância do teatro com grandes espetáculos e uma presença constante dos artistas por ali. É fundamental, eu acho que é muito importante a sua proposta de revitalização da área. Eu defendo, inclusive, que o Poupa Tempo seja instalado na proximidade do Teatro Coliseu, ali na Rua Madro Bueno. Mas eu acredito que será fundamental que nós pensemos também, a partir de janeiro, na constituição de um Liceu de Artes e Ofícios, para formar artistas e trabalhadores para essa área. Eu queria saber o que o senhor pensa disso. A tréplica de José Carlos Clemente, candidato do PSB, em 1 minuto. Eu acho que a cultura é fundamental porque ela está intimamente relacionada à educação e ao turismo. E o turismo gera emprego. Isso quer dizer que a cultura também gera emprego. Evidentemente, com teatros como o Guarani, como o Coliseu e com vários eventos culturais que nós temos, Museu de Arte Sacra, Panteão dos Andradas, enfim, Bolsa do Café, Memorial de Conquista dos Santos, digamos no futuro Museu Pelé, que são aspectos não apenas culturais, mas são aspectos turísticos. E certamente grande parte do turismo, sobretudo do exterior, gostam e admiram o aspecto cultural. Na maioria dos países, só o aspecto cultural representa praticamente metade de todo o PIB relacionado ao turismo, que nos países desenvolvidos chega a 10%. Na nossa região, certamente eu quero dar um incentivo a todos esses aspectos culturais para que possamos atrair pessoas, deixar dinheiro e renda na geração de empregos locais. Ok, respondidas todas as perguntas, preciso dizer que os pedidos de direito de resposta formulados neste bloco foram todos concedidos. Então, nós temos 4 direitos de resposta, 4 pedidos, um do candidato Vicente Cassione, outro do candidato Raul Cristiano, outro do candidato José Carlos Clemente e outro do candidato Luiz Antônio Xavier. Vamos nesta ordem, será concedido, portanto, 1 minuto para o direito de resposta. É preciso que o candidato se refira somente ao ponto que gerou o pedido de direito de resposta. Caso contrário, não será permitido fazer outras citações para que não possamos gerar novos pedidos de resposta. Então, a partir de agora, o candidato do PTB, Vicente Cassione, tem 1 minuto para o seu direito de resposta. Muito bem. Os recursos que disseram que não vieram do governo federal e que os deputados não trouxeram são os seguintes: estão no orçamento empenhada, inclusive, a verba. 60 milhões para perimetral, estudo de impacto ambiental em andamento, 4 milhões para o Ferroanel, tramo sul do Ferroanel, que é a ferrovia que vem do interior do Brasil. Emenda de minha iniciativa, aceita pela bancada de São Paulo. A partir da minha iniciativa, os deputados da bancada de São Paulo assinaram a emenda. Portanto, os recursos estão aí, no orçamento, quem quiser pode conferir, e a afirmação revela o despreparo do candidato Raul Cristiano que a fez. Muito bem, próximo pedido de direito de resposta que foi concedido é do candidato Raul Cristiano do PSDB, tem 1 minuto. Quero dizer que o deputado Vicente Cassione não entende da política no Congresso Nacional, ele não conhece o PSDB. O
PSDB não faz parte da base de aliados do governo Lula. A população de Santos não imaginava que o deputado Vicente Cassione pudesse fazer parte, porque ele foi eleito pelo PSB, do partido do senhor Garotinho, não é? Agora, o que é fundamental e precisa esclarecer a população é que o PPS, um partido que faz parte da base de aliança do governo, optou por coligar-se com o PSDB porque reconhece que o Raul Cristiano, do PSDB, com Bruno Covas, representam a melhor candidatura para a Prefeitura de Santos. Então, a base aliada, o PSDB não está na base aliada do governo Lula, 15. não. Eu não tenho nenhum problema. Estou preparado para ser prefeito de Santos. Estou muito preparado e tenho coerência política. A minha história 5. prova isso. Muito bem, você não viu, mas o candidato Vicente Cassione me fez um sinal aqui dizendo que o candidato Raul Cristiano do PSDB teria extrapolado naquilo que eu disse, que tem que se referir apenas ao que gerou o direito de resposta, o pedido de direito de resposta. O nosso departamento jurídico vai analisar, mas ele fez aqui a citação normal, candidato, só para esclarecer. PSDB não faz parte da base do governo Lula, solicito o meu direito de resposta. Eu acho que foi isso que respondeu o candidato Raul Cristiano, é um direito de crítica normal. Bom, passo ao próximo pedido de direito de resposta. José Carlos Clemente, do PSB, também tem 1 minuto para fazer a sua referência a essa questão. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o deputado Cassione disse que não se referiu dessa forma, mas eu na verdade, foi como eu entendi. E vou aproveitar de qualquer forma o tempo, dizer que realmente eu não tenho intenção e jamais critiquei o governo federal, até porque posso ter discordâncias em alguns aspectos, como, por exemplo, o término do provão, que eu acho que isso vai dificultar muito as universidades, e eu já percebo isso, porque sou um professor universitário, tem caído o nível em função da não existência do provão. Então, é uma divergência. A não regionalização do Porto também é uma divergência que eu tenho, porque eu acho que já deveria ter sido instalada. Enfim, porque isso agilizaria o processo de desenvolvimento no Porto Santo, 15. As instalações das indústrias retroportuárias, que certamente gerarão emprego e renda na nossa região. Quanto aos demais aspectos, não tenho nenhum tipo de divergência quanto 5. ao governo federal. O último pedido de direito de resposta será concedido ao candidato do PSTU, Luiz Antônio Xavier. A partir de agora, 1 minuto, candidato. O meu pedido de resposta foi porque a minha afirmação está num documento que é oficial, Diário Oficial do município. Entendo que o candidato que defende a atual administração tem o direito de querer defender a administração, mas isso é impossível. O que a gente vê é um verdadeiro massacre, uma tentativa de genocídio contra o funcionalismo que está há 8 anos sendo massacrado o senhor precisa se referir com um salário que não é registrado há 8 anos. Candidato Luiz Antônio Xavier, o senhor precisa se referir à questão do Diário Oficial. Eu estou me atendo à questão do Tem salário. 30 segundos para falar se é verdadeiro ou não, se está ou não no Diário Oficial publicada a informação. O salário médio. Está aqui, são dados que estão no Diário Oficial do dia 17 de janeiro de 2004. Ficou satisfeito com o seu direito de resposta? Certo. Muito bem, então vamos para o último bloco do programa, mas só depois do break comercial. E na volta, os candidatos vão deixar uma mensagem final aos eleitores. No bloco do programa, os candidatos estão conversando aqui durante o break comercial, né? E na verdade, os candidatos, a partir deste bloco, poderão deixar uma mensagem final aos seus eleitores. Eu lembro que este é o último programa com os 8 candidatos antes da votação no próximo domingo. Eles estão todos juntos, acredito, ao vivo pela última vez, né? Por isso, esse final pode ser decisivo para a corrida eleitoral. Vamos então fazer o sorteio dos candidatos. Eu vou tirar aqui os nomes. Cada candidato terá 2 minutos, conforme a regra do debate, terá 2 minutos para a sua mensagem final. Estão aqui todos os nomes. Vamos ver num sorteio quem é o candidato que vai encerrar a sua participação no programa a partir de agora. Portanto, o candidato Raul Cristiano, do PSDB, tem 2 minutos a partir de agora para a sua mensagem final. Eduardo, eu quero agradecer a forma que você conduziu esse debate, cumprimentar a direção da TVB e cumprimentar você que está nos assistindo aí, ouvindo o posicionamento de cada um. Agora quero dizer que estou preparado para ser prefeito de Santos. Fui
formado gerente de programas sociais pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Executei no país um programa Bolsa Escola que atendeu cerca de 5 milhões de famílias. Tenho experiência no Estado. Sei que quando um parlamentar inclui uma emenda no orçamento, precisa descontingenciá-la, senão ela não vem para onde ela deveria vir. Essas questões estão colocadas. Eu tenho um programa de governo, Bruno Covas e eu. Hoje, por volta de 1h da tarde, o ex-ministro Paulo Renato da Educação vai estar conosco para o lançamento da Carta ao Povo de Santos, no nosso comitê, Avenida Ana Costa, 193. Você já está convidado. Eu quero dizer que esse programa ele reúne um norte para o futuro de Santos. Eu peço o apoio, o seu voto e o seu apoio nessa trajetória. Eu tenho convicção, pelo que eu venho sentindo nas ruas, que eu estarei no segundo turno. Agora, eu preciso do apoio de todos dessa bancada, não é? Desde que todos eles se incorporem a um programa que visa o melhor para a cidade, numa mudança do modelo de gestão dessa cidade. É para isso que eu fui candidato, para isso que eu estou candidato e estou querendo mudar a realidade de Santos, para que se tenha um governo que governe Santos por inteiro, não para alguns. 30. Né? Alguns, por exemplo, alguns empresários enricaram, os comerciantes empobreceram, há crianças fora de creche, quero colocá-las na creche, a qualidade da educação precisa de um grande mutirão, a saúde precisa 15. muito mais do que campanha, precisa de programas efetivos. Reflita, me ajude, vote. Vote 45, nós estamos a poucos dias das eleições, você terá o melhor prefeito que essa cidade desejou. Ok, acabou o tempo, candidato Raul Cristiano, eu vou fazer o sorteio para o próximo candidato que vai se despedir do programa e deixar uma mensagem para o telespectador, candidato do PDT. Paulo Correia, a partir de agora, o candidato Paulo Correia do PDT tem 2 minutos para uma mensagem final. Eu quero cumprimentar a todos os telespectadores que estiveram nos acompanhando e quero começar dizendo que qual a experiência que eu tenho. A experiência que eu tenho foi de ter acompanhado e votado em eleições passadas em algumas pessoas que aqui estão, porque já exercem cargo público ou já exerceram, ou então cargos de confiança, a maior parte deles, nem todos. Então essa é a experiência que eu tenho. Você, telespectador, tem a mesma experiência que eu tenho. Agora, eu cansei. É hora de mudar, é hora de renovar, é hora de colocar pessoas que pensam no presente, olhando para o futuro, como nós pensamos com a nossa proposta do PDT, que é a educação integral. É pensar em cuidar das crianças e dos adolescentes para que no futuro, que é o nosso presente hoje, que vivemos hoje, o seu filho, você que é pai como eu, ou você que é mãe, não passe pela mesma situação de ter o sacrifício de educar o seu filho, dar uma qualidade de vida para ele e, de repente, quando ele chega na minha idade, sai da faculdade e não sabe para onde vai e vai ficar batendo cabeça procurando emprego. A eleição aqui em Santos tem 2 turnos. Se você pensa e acredita na educação integral e simpatizou com a nossa campanha que tem sido limpa até agora, vote no 12. Vote no Paulo Correia pela educação integral no primeiro turno. 30 segundos. Caso a derrota e a vitória são irmãs gêmeas, caminham juntas. Eu já tive essa experiência. Seja qual for o resultado, ou o segundo turno, ou um grande número de votos vai pressionar qualquer candidato que venha vencer a eleição, espero que sejamos nós, a colocar a educação integral no seu plano de governo. Vote 12 no primeiro turno. Vamos ao próximo sorteio, mais um sorteio, um candidato vai fazer o uso da palavra para a sua saudação, a sua mensagem final. O próximo candidato é João Paulo Tavares Papa, do PMDB, que a partir de agora tem 2 minutos para a sua mensagem final. Bem, eu quero deixar um forte abraço a toda a população de Santos que está nos assistindo nesse momento. Dizer que eu quero ser prefeito de Santos porque me preparei para isso. E me preparei não fazendo discursos, nem lendo, estudando literatura a respeito da administração pública. Eu me preparei trabalhando 20 anos na administração direta e indireta de Santos e do governo de São Paulo. Eu quero ser prefeito de Santos porque pretendo fazer um governo voltado para os mais legítimos interesses da população mais carente da nossa cidade. Vou constituir uma equipe formada por santistas testados já no governo municipal e farei um governo absolutamente transparente, voltado e mobilizado pelo diálogo, tratando com os conselhos,
com os funcionários da Prefeitura, com a comunidade em geral. Farei das áreas sociais as minhas maiores prioridades, na saúde, na educação, na moradia, no emprego e na segurança pública. Eu pretendo ser prefeito da minha cidade nesse momento, porque entendo que sou uma pessoa, nesse momento, preparada para tal. Pretendo e preciso contar com os deputados, com o apoio do governo de São Paulo, que contarei certamente, e quero ser prefeito de Santos porque entendo que a nossa cidade, nesse momento, reencontra o rumo da retomada do desenvolvimento. Agora é preciso que esse desenvolvimento seja para todos e não apenas para algumas pessoas. A minha candidatura não estará a serviço nem de um partido determinado e nem de nenhum grupo empresarial desta cidade. Estará a serviço do povo de Santos. Esse é o meu compromisso, é por isso que eu peço o seu voto, a sua confiança para fazer dessa cidade, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito boa para todas as pessoas que merecem um tratamento igual na cidade de Santos. Muito obrigado e peço mais uma vez a sua confiança e o seu voto no próximo dia 3. Debate da TV Brasil entre os candidatos à Prefeitura de Santos. Estamos no último bloco, o programa é ao vivo e eu faço o sorteio do próximo candidato que fará o uso da palavra, candidato do PSTU, Luiz Antônio Xavier. Luiz Antônio Xavier, do PSTU, pode encerrar a sua participação no programa com uma mensagem final de 2 minutos. Agradecer essa oportunidade que a TVB nos proporcionou hoje. E como nós dissemos no início desse período eleitoral, que tudo isso era um jogo de carta marcada. Hoje nós já sabemos que quem mais investiu, quem mais apareceu na TV, hoje vai para o segundo turno. E agora, só para lembrar vocês, todos vão se juntar, de um lado ou de outro, vão se juntar. E aí, todos aqueles programas, todas aquelas propostas que foram apresentadas para vocês durante todo esse período, vai tudo para o lixo. Porque o que vai interessar agora é o poder. E para isso vai se fatiar, vai se destroçar todas aquelas propostas, todos aqueles compromissos que foi apresentado para vocês. Contra tudo isso que está aí, só o PSTU. Voto 16, um partido que nunca mudou de lado. Se você quer, eleitor, ter uma representação efetiva, verdadeiramente, pela primeira vez na Câmara, ter alguém lá que realmente represente você, que não vai participar de nenhuma dessas maracutaias, desses acordos. O atual prefeito hoje disse que sempre foi oposição ao PT. É mentira, ele apoiou o candidato Capistrano, inclusive dizendo que tinha as mesmas ideias que ele. Hoje diz que é oposição ao PT, não é. A única oposição a tudo que está aí é o PSTU, é o 16. Não se engane outra vez. Contra tudo isso que está aí, vote 16. O resto é tudo farinha do mesmo saco. Encerrou a participação. Candidato, o senhor ainda tem mais 30 segundos. Está satisfeito? Muito bem. Então, passamos ao sorteio do próximo candidato que fará uso da palavra. Está aqui, tirando o lacre, para fechar o programa, o candidato Vicente Cassione, do PTB. O senhor tem, portanto, 2 minutos para a sua mensagem final, candidato. Muito obrigado a todos, uma saudação a todos. Eu quero avisar que daqui a meia hora, 1h30, estarei no programa Opinião da TV Mar. Peço a sua audiência. E quero dizer que os 4 mais viáveis para o segundo turno, você já conhece, candidatos mais viáveis. O PSDB, que tem o Raul Cristiano, você sabe o que o PSDB fez por Santos. O maior desemprego em curto espaço de tempo da história do Brasil aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso com o que foi feito no Porto de Santos. Santos foi marcada